pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje como avaliar se a hérnia de disco lombar do seu paciente está realmente provocando a dor na coluna dele. Eu sou Maria Fernanda Jacó, mestre em fisioterapia, atuo no Pilates há mais de 20 anos e ajudo você a se tornar referência no atendimento de dor utilizando o Pilates. E vamos falar de um tema muito frequente. Eu já conversei aqui algumas vezes, mas eu sempre trago algum ponto aí novo para a gente discutir. E hoje a ideia é trazer como que eu faço uma avaliação, um exame neurológico para identificar se realmente aquela dor que o paciente está apresentando vem de fundo de nervo, vem de uma dor neuropática. E alguns casos, não são a maioria, se a hérnia de disco está provocando uma compressão de nervo, uma compressão radicular, eu preciso saber avaliar a integridade desse nervo e avaliar também a dor neuropática desse paciente através do exame neurológico. E hoje eu vou trazer para vocês como que eu faço isso, passo a passo da avaliação, de forma bem detalhada para vocês saírem dessa aula hoje aqui sabendo fazer uma avaliação neurológica. Primeiro ponto importante de vocês avaliarem é o teste de sensibilidade. E aí, nesse caso aqui, gente, a gente tem que lembrar que sensibilidade, a gente tem algumas: o toque discriminativa, propriocepção, dor e temperatura. São sensações que a gente recebe pelos nossos receptores aferentes quanto à sensibilidade. E quando a gente vai avaliar um paciente nosso, a gente precisa fazer o teste do toque discriminativo nos nossos dermátomos e miótomos. E aí, como que a gente faz isso? Vocês lembram dessa figurinha aqui, né? São os nossos dermátomos. Aqui eu trouxe da região da lombar, porque é o tema da aula hoje, mas a gente tem uma cervical também. Então, quando você vai fazer um exame neurológico, você tem que ter essa figurinha. Sabe o que eu faço, gente? Vou contar um segredo aqui pra você. Eu salvo essa foto no meu celular, nas fotos favoritas, porque eu uso isso todo dia para atender meu paciente. A gente não tem que lembrar tudo de cor, tá? Se não, você imprime e deixa lá na tua pasta de avaliação, nos materiais que você utiliza no teu dia a dia. Aqui, reparem vocês que cada linha dessa é referente a um segmento que sai lá da lombar, do nervo, de onde ele inerva. L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2. Então, quando você vai fazer o teste sensitivo desse paciente, você precisa seguir a linha desse dermátomo e sempre fazer a avaliação dos dois lados. Porque uma dor neuropática periférica, na maioria das vezes ela é unilateral. Se for bilateral, fique atento, isso eu já trouxe em aulas de bandeiras vermelhas, tá? Mas hoje a gente vai falar das dores neuropáticas unilaterais. E aí você vai ter que comparar esse teste sensitivo de um lado e de outro no corpo do paciente. E aí, com isso, a gente vai fazer o exame do toque discriminativo para identificar através do extensiômetro, que tem várias cores. Aí, no caso, eu estou usando o rosa e tocando na pele da paciente de um lado e de outro e comparando e perguntando para ela, sem ela enxergar, né? Você pede para ela fechar os olhos ou tá na posição deitada e você pergunta: estou tocando em você? Sim ou não? A segunda pergunta: aonde? E aí ela vai falar: nessa região. Aí você vai lá do outro lado, contralateral: eu estou tocando em você? Sim ou não? Ela responde: é no mesmo lugar que eu toquei do outro lado? Né, comparando o lado esquerdo com o direito, e a paciente vai falar sim ou não. E vocês vão fazer sempre pressões iguais de um lado para outro e sempre mais ou menos na mesma região de um lado para outro. Então, se você tocou, que nem eu mostro aqui no vídeo, na região da perna aqui, você faça igualzinho do outro lado. Porque você vai perguntar, ó, tá vendo? Eu toquei aí e fui até quase o pé. Tudo bem? Porque se a paciente falar que é em região diferente, você falou: opa, peraí,
Tem alguma coisa estranha aí na avaliação. Por isso, sempre tem que fazer a mesma pressão e na mesma região. Terceira pergunta que eu quero que vocês façam para o paciente de vocês. A minha pressão que eu estou colocando é igual de um lado para o outro ou tem algum lado que eu estou fazendo mais leve ou tem algum lado que eu estou fazendo mais forte? Você vai fazer a mesma pressão, mas você vai fazer essa pergunta para o paciente porque uma hipoestesia, uma região que não está com uma sensibilidade adequada, normal, o paciente vai falar para você que você está fazendo mais fraquinho, entendeu? Então pergunte, a pressão que eu estou colocando é a mesma ou é mais fraca ou é mais forte? E aí, com isso, você vai identificar uma situação de possível hipoestesia. Aí eu pego um extensiômetro num diâmetro menor e realizo no mesmo lugar que eu estou desconfiando da compressão radicular, tá certo? O que eu estou avaliando com isso? O fato de eu avaliar a sensibilidade do meu paciente, eu estou avaliando o limiar de pressão de toque. Será que a pressão ao toque que o paciente está sentindo está num limiar mais elevado, que ele consegue perceber o toque com todos os extensiômetros que a gente tem? Ou ele consegue perceber só os extensiômetros que são mais grossos? Ou seja, ele tem uma percepção ao toque discriminativo de toques mais grossos e os mais finos ele não percebe. Então, essa avaliação vai me ditar o limiar de pressão de toque, vai me ditar a sensibilidade do paciente, se está presente normal, com um leve déficit, um déficit que seria uma hipoestesia, e aí você vai anotar qual a cor do extensiômetro que o paciente sentiu normal e qual a cor que o paciente sentiu o déficit. Porque conforme você vai tratando, isso tem que mudar para melhor. Se estiver mudando para pior, mande para o médico imediatamente para uma avaliação, tá certo? Ou tem casos que o paciente vai apresentar anestesia completa. Se for primeira avaliação e você é o profissional de primeiro contato, ou seja, esse paciente apresentou anestesia, não sentiu o toque de nenhum extensiômetro, nem do mais grosso, e ele ainda não passou por avaliação médica, eu vou pedir para que você encaminhe esse paciente para o médico. Tá bom? Que a gente vai ter que entender por que esse paciente está sentindo essa anestesia. O outro ponto que a gente tem que avaliar no nosso paciente é a propriocepção, que faz parte também da sensibilidade, onde eu avalio vibração, posição da articulação e movimento da articulação. Reparem aqui eu fazendo a avaliação no hálux do paciente, onde eu movimento o hálux e pergunto se eu estou movimentando ou não. Comparo um lado com o outro. Agora, o que eu fiz aqui? Eu peguei o hálux do paciente, eu fiz uma flexão do hálux, parei lá e perguntei, aonde eu coloquei o seu dedão no pé? E o paciente vai descrever para mim, você puxou ele para mim. Ele vai falar, você fletiu o dedão do meu pé. Isso eu estou fazendo uma avaliação dos receptores proprioceptivos articulares do meu paciente. Algumas patologias, o paciente perde esse tipo de sensibilidade. Isso precisa ser avaliado, tá certo? É muito importante. Sempre compare um lado com o outro. Vou fazer lá do outro lado, ok? Continuando aqui a avaliação do exame neurológico do nosso paciente. O outro ponto importante que a gente precisa avaliar são os miótomos. E aqui eu trouxe uma tabelinha já prontinha para vocês, com tudo que vocês precisam saber de força muscular em L4. A gente tem que avaliar a força do quadríceps femoral do nosso paciente, a extensão do joelho. Aí você vai pedir a força de extensão do joelho do paciente. Vocês lembram, lá na faculdade, que a gente aprendeu que força muscular vai de 0 a 5? Que a gente tem aquela escala de força muscular de 0 a 5? Façam esse tipo de medição da força muscular do teu paciente. Grau de força 0 é sem esboço de contração muscular. Grau de força 5 é quando o paciente faz a força muscular com resistência, com carga. Eu tenho que fazer esse tipo de teste nesses músculos. Então, quando eu avalio a integridade de L4, eu tenho que fazer o teste de força no quadríceps.
Em L5 eu vou avaliar o tibial anterior, dorsiflexão do pé do meu paciente. E S1 eu vou pedir a força do gastrocnêmio e do extensor longo do hálux. Posso pedir também de glúteo máximo, tá, gente? Ó aqui que eu vou pedir. Então o paciente chegou para mim no consultório, ó o que eu peço, para ele andar no calcanhar e depois andar na pontinha do pé. Aí eu já tô fazendo a avaliação toda do meu paciente. Toda eu digo, já tô identificando, será que tem déficit motor de L5? Será que déficit motor de saindo do feixe de S1? Percebe? Isso já vai ajudando. O paciente ainda nem sentou, ele de pé, você já faz esse trabalho. Aí eu coloco ele sentado e peço a força do flexor do quadril, que nem tem naquele quadro, tá? Eu tô testando iliopsoas, eu tô testando L1, L2. Agora eu vou testar L3, L4, ó, pedindo a extensão do joelho. Eu faço tudo, gente. Então eu testei L1, L2, L3, L4... L5 e S1 que eu mostrei no vídeo anterior, né? Que foi esse aqui, ok? Então aqui eu já testei a lombar toda, tudo, tá certo? Então é importante a gente fazer esse passo a passo. Aí eu vou para os testes neurodinâmicos. Eu preciso estressar o nervo ciático e o nervo femoral do meu paciente. E vocês conhecem o teste SLAMP? Ele é muito importante para a gente avaliar. Olha como que a gente faz. Se põe o paciente sentado, pede para ele colocar o braço atrás, cruzar os braços atrás no tronco, fletir o tronco, ele vai olhar para a perna dele. Aí eu vou fletir a cervical e vou sempre perguntando para o paciente e me falando o que ele está sentindo. Aí, vocês viram o que eu fiz? Vou até voltar aqui um pouquinho, ó. Eu pedi para o paciente esticar o joelho, eu segurei a cervical e eu puxei a sola do pé. Gente, quando vocês estiverem de frente a um quadro neurológico, mesmo de dor neuropática, muitas vezes é impossível de eu chegar nessa posição completa como está no vídeo. O paciente às vezes já refere dor antes. Eu tenho que ir muito delicada nesse teste, tá? De verdade, muito delicada. Às vezes só a extensão de joelho já provoca a dor do paciente, tá? Então, vão devagar. Aqui eu tô mostrando o teste completo para vocês, tá certo? Isso, e voltou. Aqui que eu vou mostrar para vocês é o LASEG, onde eu ponho o paciente deitado, peço o paciente soltar todo o peso da perna dele na minha mão e levo a 45 graus de flexão de quadril. Faço a dorsiflexão do pé e pergunto para o paciente se ele está sentindo a queixa dele. Ele tem que sentir, referir a dor com a dor irradiada por toda a extensão do nervo ciático ou até a região onde ele sente. Às vezes vai só no glúteo, às vezes pega a porção da coxa, às vezes vai até a perna, às vezes vai até o pé, quando é mais distal. Tanto no SLAMP test quanto no LASEG, eu pergunto essa extensão de dor no trajeto do nervo ciático. E aqui eu vou mostrar para vocês como eu faço o teste de estresse do nervo femoral. Eu coloco o paciente deitado de lado, estabilizo a pelve, puxo em extensão de quadril e eu também estresso esse nervo, tanto em adução quanto em abdução, para eu pegar ramos desse nervo femoral. E também vou devagar e pergunto para o paciente o que ele está sentindo e sempre comparo um lado com o outro. Em todos esses testes a gente tem que fazer bilateral. Aqui eu vou mostrar para vocês como que eu faço daí o teste dos reflexos. Todos os casos que eu atendo, que eu identifico uma possível dor neuropática. Aliás, em todas as avaliações de dor lombar eu faço esse passo a passo que eu estou trazendo aqui para vocês. E aqui eu vou mostrar para vocês os reflexos do patelar. Agora vai. E do aquileu, onde eu palpo, onde eu martelo bem no tendão do calcâneo do meu paciente. E atenção aqui, gente, por que a gente faz isso? Eu tô testando aqui, quando eu testo o reflexo patelar, a integridade de L4 e o aquileu L5, S1, tá certo? Se
o paciente apresenta reflexo normal, ótimo. Se o paciente apresenta hiporreflexia comparado com o lado contralateral, também entra como um fator positivo de alguma compressão radicular ou alguma questão aí de dor de nervo, tá relacionada à dor neuropática. E se ele apresenta arreflexia, significa que ele não tem reflexo nenhum, isso também é um grande fator mostrando para mim uma possível compressão radicular, tá? Então é um sinal importante que eu preciso identificar na avaliação. Passei aqui para vocês o passo a passo de como eu faço a avaliação da integridade neurológica do meu paciente. Então, quando ele apresenta positivo com déficit de sensibilidade, positivo para os reflexos, ou seja, algum dos reflexos se apresenta hiporreflexia ou com arreflexia, também mais um sinal positivo para a questão neurológica. Se o paciente apresenta déficit de força muscular, vou ter que ter uma atenção maior aí, que a gente já conversou aqui em outras aulas, que eu vou deixar disponível aqui para vocês também no YouTube, do cuidado que a gente tem que ter quando o paciente apresenta déficit de força muscular. Eu tenho que fazer um trabalho associado junto ao médico. Mostrei aqui para vocês também os testes neurodinâmicos, onde eu estresso aquele nervo para identificar se é positivo mesmo uma compressão ou uma possível compressão de ciático ou de nervo femoral. E a parte também do teste de sensibilidade da parte de propriocepção. Então aqui eu trouxe para vocês como eu faço esse passo a passo para avaliar o nervo periférico do meu paciente através de sensibilidade, força e reflexos e testes especiais, os testes neurodinâmicos, tá certo? Fico aqui à disposição. Até a próxima!